Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Submeto a apreciação dos pares à ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Será retirado de pauta, em face do pedido de adiamento, o recurso contra a expedição de diploma 060.005, dígito 40 de 2025, a origem é Monte Alegre. O relator, Dr. Breno Bergson, recorrente, a coligação para avançar tem que mudar. E recorridos, Evandro Silva Pereira Costa e Luiz Antônio Gomes Santos. O adiamento está sendo a pedido e foi deferido pelo relator do Dr. Fabiano Freire Feitosa, advogado do recorrente. Esse processo será oportunamente pautado, provavelmente no mês de julho, em face do término do mandato de Dr. Breno Bergson, que ocorrerá ainda este mês. Chama a julgamento, para a continuação do julgamento, então, tem uma sustentação oral, eu vou chamar o item 4, recurso criminal eleitoral número 0600-184 de 2010, o dígito 10 de 2021. A origem é própria, o relator é Dr. Breno Bergson, recorrente Karine Carvalho Santos, recorrido o Ministério Público Eleitoral. Solicitou sustentação oral o Dr. Gustavo Machado, que falará em nome da recorrente. Dispensa o relatório, Dr. Gustavo. Então, doutor. Você está com a palavra para o tempo regimental. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres membros desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, senhor Procurador Regional Eleitoral, serventuários de Justiça, colegas advogados, meus cumprimentos a todos. Excelências, sobre esse caso, permito-me começar com uma breve confissão, e eu prometo que ela possui uma correlação muito concreta com o caso aqui tratado. Poucas coisas geram mais aflição na vida de quem advoga do que a sensação de que seus argumentos e provas trazidos aos autos simplesmente se tornam invisíveis dentro de um processo. Há dias, e o processo aqui recorrido é um caso assim, em que a sensação é de que falamos, escrevemos e reiteramos e nada, simplesmente nada. Aquilo que demonstramos nos autos parece se dissolver, como se nunca estivesse tido ali, ou se visto, jamais foi efetivamente considerado, nem para ser acolhido, nem para ser refutado, apenas ignorado. Cenário processual. Mas agora estamos em grau recursal, e da mesma forma que eu carrego essa angústia, eu carrego também uma crença que aprendi em Piero Calamandrei, que para encontrar a justiça é preciso ser-lhe fiel, pois ela, como todas as divindades, só se manifesta em quem nela crê. E é isso que me apego, excelências, para solicitar que talvez pela primeira vez nesses autos sejam analisados os documentos juntados no dia 29 de agosto de 2023. 29 de agosto de 2023. O ID do documento no recurso é o 1194-1278. 1194-1278. São documentos que demonstram de forma objetiva, concreta e clara que não há fato típico, nem dolo, nem recusa, nem desobediência. Esses documentos, excelências, e faço questão de sublinhar isso, foram juntados antes mesmo da apresentação da denúncia. Foram juntados antes de uma audiência preliminar. Eles foram formalmente destacados por essa defesa na audiência preliminar e constam expressamente o requerimento que sejam levados em consideração no termo a esse requerimento. Nada. Foram reiterados, então, na resposta à acusação. Silêncio. E foram novamente sublinhados nas alegações finais. Ignorados. Peguei parte do documento, da certidão, coloquei dentro da peça. Não sabia, mas, efetivamente, como atraía a atenção àquele fato, nem que fosse para que ele seja refutado. E a sentença condenatória, agora já sem surpresas, do causídico, sequer lhes dedicou uma linha.
assim como não fizeram a denúncia, assim como não fez nenhum ato interlocutório. E do que se trata esse conjunto probatório, excelências? Trata-se de documentos que atestam, com rigor burocrático e precisão documental, todo o trâmite administrativo daquela intimação judicial. São registros extraídos do próprio sistema do Poder Executivo Estadual, o sistema EDOC, que mostram quando, para quem, por quantos dias o documento tramitou em cada setor e demonstram com absoluta clareza que a acusada cumpriu dentro de suas atribuições o que lhe cabia fazer. Diligenciou o que podia atrás de documentos na unidade de saúde e logo encaminhou o mandado à Procuradoria Jurídica da Fundação Hospitalar de Saúde, localizada em Aracaju. O problema, excelências, decorreu de uma falha interna, plenamente documentada, formalmente reconhecida por uma certidão oficial, assinada pela diretora-geral da Fundação Hospitalar de Saúde e pelo procurador-chefe da própria FHS. E eu peço licença, com devida vênia, talvez para sacrificar parte do meu tempo aqui, para ler essa certidão, que deveria, por si só, ter encerrado essa controvérsia. Certifico para todos os fins de direito que, em consulta ao sistema de tramitação de documentos internos, atestamos que, em 12 de maio de 21, a servidora Karine Carvalho Lemos, então superintendente do Hospital Regional de Propriá, gerou a CI, esse número, dirigida à Procuradoria Jurídica da FHS e enviada no mesmo dia a essa, encaminhando o mandado de intimação proferido no âmbito do processo judicial tal, a fim de proceder à resposta judicial. Certifico que a CI citada tramitou no âmbito da Procuradoria Jurídica e dela foi elaborada uma nova CI, essa com número tal, datada de 17 de maio de 2021, dirigida de volta ao Hospital Regional de Propriá, solicitando o rol de documentos para subsidiar a resposta ao Judiciário. Certifico que essa CI, essa última que disse, elaborada pela Procuradoria Jurídica da FHS, contudo, não chegou a ser enviada ao Hospital Regional de Propriá, tendo em vista que fora tramitada para a servidora tal, a qual, poucos dias depois, os nomes e números estão na certidão, excelências, a qual, poucos dias depois, foi desligada da FHS, tendo o arquivo ficado em sua caixa, e sendo resgatado apenas em 14 de junho de 21, mais ou menos um mês depois, tramitado interna e novamente em 27 de julho de 2021 e após em 24 de janeiro de 23, provavelmente para arquivar o EDOC, porque já passaram-se aí 2 anos. Então, ela não tinha recebido a resposta. Continua a certidão. Certifico que a comunicação interna enviada pela Superintendência do Hospital Regional de Propriá, em que pese ensejou a elaboração de ofício solicitando informações complementares para a resposta ao Poder Judiciário, não chegou a tramitar de volta para a unidade de saúde, tendo esta inércia ocorrido por um erro operacional, em função do desligamento de servidor, durante o processo de migração dos documentos que este detinha em sua caixa para o novo advogado. Certifico que, atestando as informações trazidas, acompanham esta certidão. Ato de desligamento publicado em Diário Oficial da servidora que estava com o processo, que foi desligada com o processo em sua caixa virtual, a resenha processual de tramitação do documento de número tal, bem como a íntegra deste e o ofício lavrado pela Procuradoria Jurídica da Fundação Hospitalar de Saúde, o qual, reitero, em que pese confeccionado, não chegou a ser enviado ao destinatário pela falha operacional indicada, 29 de agosto de 2023. Essa certidão, excelência, está acompanhada também nos autos de prints do sistema EDOC, os anexos da certidão, que demonstram visualmente a tramitação do procedimento, das minutas da CIs, do decreto de exoneração da servidora, cuja saída abrupta gerou o erro material na tramitação do documento, exatamente como narrado e formalizado pela própria instituição. Tudo isso está nos autos, tudo isso foi destacado, tudo isso foi reiterado. E até o julgamento de hoje, até a data de hoje, infelizmente, tudo isso foi ignorado. Nem para eu poder chegar aqui, excelências, e refutar os elementos pelo qual a sentença discordaria. Eu estou aqui fazendo uma cognição primária desse documento, originária, ainda que em sede recursal, mas que foi suscitada diversas vezes em todas as oportunidades que me manifestei nos autos, até antes da denúncia. Ignorado, novamente, não porque não foi refutado. Ignorado não porque não foi considerado irrelevante. Ignorado simplesmente porque não foi visto. É o que o silêncio dos autos
me permite deduzir. Por isso, excelências, com a confiança que eu deposito neste tribunal, e, novamente, na crença de que a justiça se manifesta aos que nela acreditam, é que eu peço de maneira clara e direta que estes fatos, estes documentos, estas provas sejam, pela primeira, mas mais importante vez, analisados, considerados. Não terei como levar isso ao TSE, não terei como discordar da análise que essa Corte der a essa prova sobre fato. E tenho a convicção de que, uma vez compulsados esses elementos, a correção do equívoco da sentença recorrida se impõe de forma tão natural quanto necessária. Uma segunda crença, senhores julgadores, e devo dizer, senhor presidente, eu sou um ávido colecionador das sabedorias estancianas do Dr. Gilson Félix, na Câmara Criminal, que aprendo enquanto vou trabalhando e coloco a sessão ao fundo para ir acompanhando a evolução da jurisprudência. E eu me valho aqui de uma que capturei aos cantos de ouvidos alguns meses atrás. O fato é mais forte que qualquer argumento. Antes de seguir a peroração, preciso destacar outros dois argumentos à luz da eventualidade da alternatividade. O primeiro é que o mandado de intimação, que serve de base para toda essa acusação, ele foi endereçado à então diretora do Hospital Regional de Propriá, que estava em transição, a senhora Bárbara Reis Marques. Não é acusada. O mandado não estava em nome da acusada. O mandado está juntado também junto à certidão, no dia 29 de agosto de 2023. O ID nesse recurso, 1194-1284. Creio que esse, não da minha petição, que juntou todos os documentos, mas só do mandado em específico. O ID da petição, o que mencionei antes. E mesmo não sendo a destinatária formal da ordem, a acusada, por zelo e espírito de diligência, tomou a iniciativa de buscar a documentação e encaminhar o mandado, via CI, para a Procuradoria Jurídica da FHS, órgão competente para processar e responder requisições judiciais. Portanto, excelências, além de não haver dolo, não há sequer a posição jurídica de destinatária da ordem. E, como é sabido, o crime de desobediência exige que a ordem seja transmitida direta e pessoalmente para o suposto autor do delito que a desobedece. A acusada não estava no polo de quem deveria responder diretamente à determinação judicial. O que ela fez foi atuar como colaboradora, como facilitadora, como gestora diligente dentro de uma estrutura pública e, ainda assim, se vê hoje respondendo a um processo penal. Um derradeiro ponto, em caráter subsidiário, se refere ao erro na dosimetria da pena. O juízo de Piso aplicou equivocadamente a pena base partindo do patamar de 1 ano de reclusão, tomando como parâmetro o artigo 284 do Código Eleitoral, que prevê penas para delitos sem uma combinação expressa. Contudo, esse dispositivo não se aplica ao artigo 347 do Código Eleitoral, visto que a desobediência eleitoral ela tem a sua pena própria, que é de 3 meses a 1 ano de detenção. Portanto, ao tomar como patamar o de piso 1 ano de reclusão, o juiz acabou aplicando apenas superior ao limite legal de forma indevida, que compromete gravemente a legalidade estrita da sentença. Esse ponto foi o ponto que houve convergência, inclusive, com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, reconhecendo o erro aqui citado. E, encerrando minha intervenção, Excelência, encerro aqui no ensejo de que comecei dando uma aflição, a aflição que confessei no início desse julgamento, e que acho que falo por vários causídicos desse Brasil sobre essa aflição. Não em todos os processos, não em todos os locais. Graças a Deus, hoje em dia, inclusive, é um fenômeno que tem diminuído bastante isso. Mas vira e volta, quando isso acontece, Excelências, nos sentimos cenário processual. Estranhamente, esse silêncio me dá uma sensação de ser ruidoso no processo, que eu sou etapa, que eu não participo do processo, que a defesa é etapa da condenação.
a essa aflição, eu espero que aqui seja vencida pelas duas outras crenças. A primeira de Calamandrei, de que a justiça se manifesta para os que nela acreditam. E a segunda, de que o fato é maior do que o argumento. Por essa razão, a defesa pugna pela absolvição da acusada ante a inexistência do fato e a ausência de configuração típica, seja pelos documentos juntados nos autos, seja pela ausência de ordem direta e pessoal. Tudo ao tempo em que, subsidiariamente, caso seja vencido nesse pleito, que ao menos seja reformada a dosimetria da pena, afastando a aplicação equivocada do artigo 284 do Código Eleitoral. Agradeço a todos pelo tempo e pela atenção me é sempre concedida, o tempo que desejo sempre os votos de excelentes novas missões ao relator, Dr. Breno Bergson. Passa a palavra ao relator para o voto. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Diógenes Barreto, a quem saúdo os demais membros desta corte, saúdo também o representante do Ministério Público Eleitoral, doutor Rômulo, também parabenizo o doutor Gustavo Machado pela eloquente e sustentação oral. Senhor presidente, conforme já declinado da tribuna, trata-se de um recurso eleitoral em que a recorrente foi condenada na pena em curso do artigo 347 do Código Eleitoral. Né? Em primeiro lugar, eu destaco que o recurso é tempestivo, né? Portanto, preenche os requisitos da admissibilidade. E antes de adentrar no mérito propriamente dito, né, apesar do doutor Gustavo ter colocado nas suas razões recursais, apesar não, felizmente ter colocado suas razões recursais, observe que a defesa sustenta uma questão prejudicial relativa à nulidade da sentença por carência de fundamentação, nos termos do artigo 564, inciso 5 do Código de Processo Penal, o qual passo a apreciar previamente. Na hipótese, aduz o recorrente que a decisão judicial aqui combatida violou as normas de fundamentação extraídas no artigo 315, parágrafo 2º, inciso 1, 2, 3, 4, combinado com o artigo 564, inciso 5 do CPP, razão pela qual contra-se reservada nulidade. Para melhor exame dos eminentes páreos, eu colacionei no meu voto, na íntegra, a fundamentação da sentença. Pois bem, é disso que o princípio da motivação das decisões judiciais de envergadura constitucional garante às partes, além do conhecimento das decisões judiciais, a ciência dos motivos ou as razões que embasaram o que permite a fiscalização da atuação jurisdicional do Estado, constituindo, pois, norma fundamental do processo nos termos do artigo 93, inciso 9 da Constituição da República, bem como do artigo 11 do Código de Processo Civil. Nesse toar, a motivação das decisões judiciais permite o cidadão compreender a razão de decidir do magistrado, que, ao fazer o confronto entre a situação concreta e o ordenamento jurídico, encontra uma conclusão para o caso examinado em um nítido processo cognitivo, cuja ausência torna a decisão nula. Aí eu trago aqui a norma do artigo 489, parágrafo 1º do CPC. E nesse PVH, consabido que a fundamentação, motivação corresponde à demonstração das escolhas feitas pelo juiz a partir da análise do caso concreto, ou seja, delineia de forma jurídico-racional as suas conclusões, privilegiando notadamente o dever de lealdade processual imposto a todos os atores do diálogo processual. No caso em apreço, se constata que a sentença de base limitou-se a indicar o tipo penal imputado ao réu, sem, contudo, explicar sua relação com o fato narrado na denúncia, invocando motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Além disso, nota-se que não foram efetivamente valoradas provas contidas nos autos, sejam elas as documentais ou as provas testemunhais. Ao afirmar apenas, genericamente, que a materialidade do delito está plenamente demonstrada pelos elementos de prova juntados aos autos e que, no tocante à autoria, esta é indiscutível, o juiz zonal não cumpriu satisfatoriamente a prestação jurisdicional, mormente em se tratando de ação penal, classe processual que põe em decisão precioso o bem do ser humano, que é a sua liberdade. Diante desse jaez, eu digo que deve ser declarada nula a sentença impugnada, com a consequente devolução aos autos ao juízo de origem, para que seja proferida a decisão devidamente fundamentada em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.
Portanto, senhor presidente, eu voto pelo conhecimento do recurso, seu parcial provimento, né, para declarar nula a sentença impugnada nos termos do artigo 564, inciso 5 do Código de Processo Penal, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para que seja proferida uma nova decisão e devidamente fundamentada. Como voto, senhor presidente? Com voto a desembargadora Ana Bernadette. Presidente, inicialmente queria parabenizar o doutor Gustavo pela brilhante sustentação e acompanho o relator, presidente. Doutor Tiago. Também acompanho o relator. Doutora Dalquíria. Acompanho o relator também. Doutora Brígida. Com o relator. Doutor César. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator e proclamo o resultado. Por unanimidade, o tribunal conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pela defesa para declarar nula a sentença impugnada nos termos do artigo 564, inciso 5 do CPP, determinando-se a devolução dos autos ao juiz de origem para que seja proferida outra decisão devidamente fundamentada. Obrigado, doutor Gustavo. Chama a julgamento com sustentação oral. Então, é só preferência isso, viu, doutor Breno? O segundo da pauta, recurso eleitoral 060.002, de 2025. A origem é própria, o relator é doutor Breno, recorrente Maria Lúcia Mendes da Silva Lapa. Recorridos Nádia Maria Vieira Santos, Marquilaine Suane dos Santos, Alexandre de Melo, Maicon Oliveira Azevedo, Roberto Luiz Dória Chaves. É apenas preferência. Com a palavra, doutor Breno, para o voto. Senhor presidente, renovo as saudações. O presente processo trata-se de uma ação de impugnação do mandato eletivo, cujo o fato que se apura é a fraude à cota de gênero, a qual foi julgada improcedente. Eu vislumbro nos autos que o juizonal procedeu ao julgamento, um julgamento antecipado da lide, julgando improcedentes os pedidos formulados nos seguintes termos. Aí, em razão disso, foi interposto o presente recurso, o qual requer seu provimento para anular a decisão recorrida e determinar o retorno do feito ao primeiro grau para que seja devidamente instruído mediante a concessão ao recorrente do direito de se manifestar sobre a defesa da parte recorrida e pertinente abertura de instrução probatória e, eventualmente, caso não ocorra do primeiro pedido, reforma da decisão e julgar procedente todos os pedidos articulados na presente AIME. Contra as razões recorridas impugnaram, em suma, pela manutenção na íntegra da sentença em juízo. Pois bem, em razão e a ausência de regulamentação própria infraconstitucional e considerando a celeridade exigida pelo direito eleitoral, o TSE estabeleceu que o procedimento a ser observado na AIME até a sentença é o procedimento ordinário eleitoral, previsto no artigo 3º e seguintes da Lei Complementar 64/90, que também se aplicaria à ação de impugnação de registro de candidatura, adotando-se na fase recursal as normas contidas no Código Eleitoral. Na hipótese dos autos, constata-se que o juízo de piso incorreu em erro improcedente, porquanto, primeiro, deixou de proceder à oitiva de 4 testemunhas arroladas na peça defensiva dos candidatos impugnados. Segundo, não oportunizou a parte impugnante manifestar-se acerca dos documentos acostados pelos réus. E aí eu faço deferência aos itens que não foram impugnados, seja em sede de réplica ou a contestação, se é réplica a contestação ou em alegações finais. Com efeito, nota-se que o magistrado procedeu injustificadamente ao julgamento antecipado da lide para julgar improcedentes os pedidos autorais com fundamento no princípio indúbio pró-sufrágio, sem, contudo, ter instruído suficientemente o feito. Ressalta-se ainda que o resultado do julgamento do primeiro grau de jurisdição tenha sido favorável às partes demandadas, o reexame do mérito por este colegiado, sem a oportuna oitiva das testemunhas arroladas pelos réus, poderia implicar na eventual reforma da sentença em seu prejuízo, mediante um cerceamento indireto da defesa. Por conseguinte, a fim de garantir que ambas as partes
para garantir ambas o pleno exercício do direito de ação e de defesa e com a devida produção de prova nos termos disciplinados na Lei Complementar 64/90 e visando, outro sim, assegurar o efetivo contraditório e ampla defesa corolários do processo legal, do devido processo legal, eu voto pela anulação da sentença e o retorno dos autos ao juiz ACOL para a realização da instrução probatória no termos da norma de regência. Então, senhor presidente, eu voto pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juiz de origem para que seja realizada a instrução completa do feito com observância do devido procedimento legal aplicado à espécie. Como voto, senhor presidente? Como voto a desembargadora Ana Bernadette? Acompanho o relator, presidente. Doutor Tiago? Também acompanho. Doutora Dalquíria? Acompanho o relator. Doutora Brista? Acompanho o relator. Doutor César? Com o relator. Eu também acompanho o relator e proclamo o resultado. Por unanimidade, o recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a instrução completa do feito com observância do devido procedimento legal aplicado à espécie. Chamo para continuação do julgamento o primeiro da pauta, recurso eleitoral 0621, dígito 10 de 2024, da relatoria do Dr. Cristiano, a origem é Itapuranga, recorrendo ao Edmo de Matos Moraes, e que tenha seguinte resultado provisório. Após o voto do relator no sentido de negar provimento ao recurso, no que foi acompanhado pela desembargadora Ana Bernadette e pelo juiz Tiago Brasileiro Franco, pediu vista dos autos do Dr. Breno, a quem passo a palavra para o voto. Senhor presidente, é um voto bastante curto. A questão da despesa de militância de rua, como eu já venho me posicionando nessa corte desde o início do meu biênio. Mas, no caso concreto, eu pedi vista para aferir melhor a situação. Então, eu, reproduzindo o que eu já falei, mantendo coerência com o meu posicionamento dos autos pretéritos, entendo que a ausência de elementos probatórios que demonstrem a efetiva realização de despesas com contratação de pessoal para distribuição de material de campanha não autoriza a desaprovação das contas por mera suposição da sua ocorrência. Tanto exposto, pedindo vênia ao eminente relator para discordar do seu entendimento, voto pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de base no sentido de julgar aprovadas as contas da campanha de Edno de Matos Moraes referente às eleições do ano 2024. Com voto, senhor presidente. Como vota a doutora Dalquíria? Presidente, pelos argumentos trazidos no voto do relator, eu vou pedir vênia ao voto divergente e vou acompanhar o nobre relator. Como vota a doutora Brígida? Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, pedindo todas as vênias ao doutor Breno. E proclamo o resultado. Por unanimidade, o recurso foi conhecido, por maioria foi negado provimento nos termos do voto do relator, ficando vencido o doutor Breno, que dava provimento ao recurso para reformar a sentença de base, no sentido de julgar aprovadas as contas de campanha de Edno Matos Moraes, referentes às eleições de 2024. Chama a julgamento o quinto da pauta, o pedido de veiculação de propaganda partidária 06.070, dígito 89 de 2025. A origem é Aracaju, relatora da desembargadora Ana Bernadette, a quem o interessado é o Podemos, Diretório Regional de Sergipe. Passo a palavra da desembargadora Ana Bernadette para o voto. Obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor presidente e demais colegas integrantes desta corte, servidores da casa. Presidente, o voto o processo é absolutamente simples, já recorrente nesta corte eleitoral. Trata-se de requerimento
para fixação de data para veiculação de propaganda partidária nas emissoras de rádio e televisão do Estado durante o segundo semestre de 2025, em 20 inserções de 30 segundos cada, tendo sido solicitado pelo partido Podemos. A Secretaria Judiciária trouxe informações de que foram preenchidos os requisitos legais para o deferimento do pedido, cuja fundamentação está aqui trazida no meu voto, e eu concluo dizendo que, diante do exposto, eu voto pelo deferimento do pedido formulado pelo partido Podemos para autorizar a veiculação de inserções de propaganda política partidária durante o segundo semestre de 2025, nas datas e quantidades constantes na relação que eu trago no meu voto, nas emissoras de rádio e televisão do Estado de Sergipe, no horário entre as 19h30 e 22h30, nos termos da resolução do TSE. Faço a observação para que seja observada pelo partido as regras no tocante à promoção de participação política das mulheres e a adoção de recursos de acessibilidade. E com essas considerações, presidente, estou, portanto, votando pelo deferimento do pedido. Como vota, doutor Tiago? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutor Breno? Com a relatora. Doutora Dalquíria? Também acompanho a relatora. Doutora Brígida? Com a relatora. Doutor César? Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora e proclamo o resultado. Por unanimidade, o tribunal deferiu o pedido formado pelo partido Podemos para autorizar a veiculação de inserções de propaganda política partidária durante o segundo semestre de 2025, tudo nos termos do voto da relatora. Chama a julgamento o sexto da pauta, recurso eleitoral 0600-166, de 32 de 2024, a origem Graco Cardoso, a relatoria da doutora Brija, recorrente Flávio de Arimatea Rosa e recorrido União Brasil. Com a palavra, a doutora Brija, para o voto. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Flávio de Arimatea Rosa, através do qual impugna a sentença proferida pelo juízo da Terceira Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na representação promovida pelo Partido União Brasil, Diretório Municipal de Graco Cardoso. Antes de avançar no mérito, passo ao exame da questão preliminar. O recorrido suscita preliminarmente o não conhecimento do recurso diante da inovação recursal. Sustenta que, diante da revelia do representado, ora recorrente, as questões ventiladas no recurso não foram submetidas à análise do juízo ACO, também não podem ser conhecidas em apelação, sob pena de se configurar verdadeira supressão de instância, haja vista a nítida inovação recursal. Verifico que o insurgente, em suas razões, apresentou duas linhas de argumentação. Na primeira, reporta-se a supostos fatos notórios, amplamente noticiado na imprensa, de desvios de recursos públicos durante a gestão do candidato da agremiação e investigados pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. Na segunda, o recurso impugna os fundamentos da decisão hostilizada. Portanto, considerando que um dos efeitos da revelia é a preclusão da matéria fática, não há como conhecer do primeiro argumento apresentado pelo recorrente, por configurar verdadeira inovação em sede recursal. Desse modo, em observância ao princípio da dialeticidade, deve ser acolhida em parte a preliminar de inovação recursal e, por conseguinte, conhecido parcialmente o recurso, para que sejam analisadas somente as questões apreciadas pelo juízo de primeiro grau e aquelas passíveis de exame de ofício. Ao apreciar caso análogo ao STJ, nos termos da decisão aqui da relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, decidiu que, se o requerido permaneceu revel, evidentemente não discutiu questão alguma. Logo, na apelação do revel, só terão relevância as questões efetivamente apreciadas pelo juiz e aquelas que, não tendo sido, cabia ao tribunal apreciar de ofício. Colaciona aqui jurisprudência nesse sentido e, dessa forma, eu acolho em parte a preliminar suscitada. É a manifestação com relação à preliminar. Há divergência? Não, de acordo, presidente. Então, por unanimidade, foi rejeitada a preliminar suscitada. Mérito.
Na hipótese dos autos, o representante, ora recorrido, imputa ao recorrente a divulgação em seu status de WhatsApp de imagens com declarações ofensivas à honra e imagem do então pré-candidato a prefeito de Graco Cardoso, José Nicásio Aragão. Eu transcrevo e colacionei as imagens que deram ensejo à representação. Faço aqui considerações de ordem doutrinária e digo que, no presente caso, a fala depreciativa contra o então pré-candidato a prefeito do município de Graco Cardoso, José Nicásio Aragão, nos seguintes termos: está arquitetando nos roubar mais uma vez, mas não vai não, o povo não deixa. Revela uma tentativa deliberada de descredibilizá-lo, em prejuízo ao princípio da igualdade de oportunidades. Resta indene de dúvidas o fato de que tal fala possui conteúdo de propaganda eleitoral negativa, porquanto objetiva macular a honra do então pré-candidato, denegrindo sua imagem perante o eleitorado, além da evidente disseminação de informações inverídicas. Sigo aqui também fazendo mais considerações de ordem doutrinária. Colaciono aqui trecho da sentença em que diz o seguinte: em relação às situações examinadas a partir do vídeo ID 12.231.4908, na postagem 1, é declarada uma grave acusação. Está arquitetando nos roubar mais uma vez, sem qualquer fundamento em provas, investigações ou processos em andamento contra José Nicásio Aragão, pré-candidato ao Executivo Municipal, que extrapola os limites da liberdade de expressão, podendo, inclusive, tipificar crime contra a honra. Finalizo no sentido de entender que se configurem propaganda antecipada e negativa, razão pela qual eu voto pelo conhecimento parcial do recurso e desprovimento do presente recurso, mantendo a sentença proferida pelo juízo da terceira zona eleitoral. Como voto? Como voto a vereadora Ana Bernadette. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Tiago. Também acompanho. Doutor Breno. Doutora Dalquiri. Sigo a relatora. Doutor César. Com a relatora. Eu também acompanho a relatora e proclamo o resultado por unanimidade. O recurso foi parcialmente conhecido e improvido nos termos do voto da relatora. Chama a julgamento o 7º da pauta, propaganda partidária número 06.092, dígito 50 de 2023. A origem era Aracaju, relatoria doutora Brígida, interessado Partido Liberal, PL, Diretório Regional. Com a palavra a doutora Brígida para o voto. É conhecida, não é? Trata-se de inserções, propaganda partidária do PL, que observou todos os trâmites necessários, razão pela qual eu voto pelo deferimento do pedido de autorização da transmissão de inserções regionais para o segundo semestre de 2025 para a difusão da propaganda, no total de 40 inserções de 30 segundos cada uma. E aqui, no final, sigo fazendo as advertências todas com relação à veiculação de propaganda sem libras, como também a participação feminina. É como voto. Com voto a vereadora Ana Bernadette. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Tiago. Também acompanho. Doutor Breno. Relatora. Doutora Dalquiri. Acompanho a relatora. Doutor César. Acompanha a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora e proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido do Diretório Regional do Partido Liberal para autorizar a transmissão de inserções regionais para o segundo semestre de 2025, tudo nos termos do voto da relatora. O 8º da pauta é a instrução
0609, dígito 86 de 2025. O interessado é o Tribunal Regional Eleitoral e trata-se da edição de uma resolução por recomendação do Tribunal de Contas da União e cumprimenta a própria lei, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709. Como o tribunal foi detectado não tinha essa legislação que trata do acesso a informações sigilosas, ou seja, se estabelecer a classificação de informação sigilosa imprescindível à segurança da sociedade do Estado, como o tribunal ainda não tinha essa resolução, foi constituída uma comissão que, ao final, propôs a resolução que foi encaminhado a todos os juízes. Eu pergunto se há divergência contra a aprovação dessa resolução. Voto pela aprovação, presidente. Então, todos de acordo, então, por unanimidade foi aprovada a resolução, tudo dos termos do voto da presidência. Também submeto aos bens pares o calendário do mês de julho. Todos já foram encaminhados, há um espaço em alguns momentos, porque Guilherme vai tirar férias, não é isso, Ana Maria? E Ana Maria vai dar um curso aqui. Exatamente, todos vão estar envolvidos. Então, pediram um espaço entre uma parte das sessões para que eles não tivessem problema de continuidade. Então, todos de acordo, então, aprovaram o calendário de julho do corrente ano. Bem, a última sessão do Dr. Breno será na próxima semana. Como não haverá sessão, então será hoje. Mas ele vai continuar trabalhando até o 23, né? É o último dia. Ainda não foi decidido a questão da recondução. Espero que o Dr. Breno seja reconduzido, com todo respeito aos demais, mas se tiver que manifestar preferência, já estou manifestando a minha preferência. Mas se os demais, outros que foram escolhidos, também será bem recebido nesse tribunal. Mas a questão de preferência eu também não vou estar escondendo aqui. Breno, ele chegou aqui, eu conheci Breno, eu não conhecia muito o Breno, só de nome. Ele pegou um voto meu lá no tribunal, por acaso. No cantinho, numa conversa, eu não tinha um candidato, e sobrou para Breno. Então eu votei em Breno. Mas depois disso, com a chegada dele aqui e a aproximação, Breno, além de colega aqui de trabalho, terminou-se constituindo uma amizade, e a amizade de mesa de bar, essa às vezes é indissolúvel, porque você começa e não sabe onde para. E o Dr. Breno vai ver isso, ele passou aqui, ele relatou processo de muita magnitude, importância, e em nenhum momento deixou-se levar, não deixou-se influir. Ele manifestou a sua convicção do processo que analisou e sempre adquiriu com isso o respeito de todos nós e da própria comunidade sergipana. Então, doutor Breno, eu já estou dizendo que torço que seja breve, que o senhor retorne em breve para conviver conosco. Eu ainda só 6 meses ou 7, e os demais, você ainda vai passar um pouco mais. Então, está franqueada a palavra. E depois eu vou pedir ao doutor César que faça a entrega da placa que todos os juízes, ao término do mandato, recebem. Então, está franqueada a palavra a todos. Eu vou me antecipar aqui fazendo uso da palavra, já que é a primeira que volta também, tem o ônus e tem o bônus também dessa prerrogativa, mas para dizer, Breno, que conheci você aqui há muito pouco tempo, na verdade, o nosso contato se deu efetivamente aqui no TRE, mas quando o Dr. Diógenes coloca que, por acaso, você foi contemplado com o voto dele, o universo conspirou a favor, e quando ele o faz por pessoas que realmente merecem, você fez jus ao voto dele, e não somente ao voto dele, mas a sua escolha, a composição aqui nesse pareato, a experiência de convivência com você tem sido muito grata e muito rica também, em termos sobretudo em termos de aprendizado. Também como o doutor Diógenes, referendando todas as palavras dele, inclusive no sentido de que torço que não haja solução de continuidade, que
que a sua permanência continue, porque eu tenho muito que aprender ainda e eu preciso da companhia de Vossa Excelência também. Mas obrigada aí pela companhia e sucesso sempre. E o reconhecimento ao trabalho dele. Sim, com certeza, eu entendi. Doutor Tiago. Vamos seguindo a ordem de votação. O julgamento, ou melhor, a composição dessa corte tem me trazido momentos, surpresas e experiências muito gratificantes, e uma delas está ao seu lado na bancada, doutor Breno. Também não o conhecia, primeira oportunidade de conhecê-lo foi aqui, e inclusive na pequena recepção que fiz, que Vossa Excelência esteve presente logo após a minha posse aqui no TRE. E a convivência tem sido boa, não só, como muito bem colocou a desembargadora Ana Bernadette, pelos aprendizados que a gente pode colher na discussão dos processos, até porque muitas vezes discutimos processos com quem está ao lado, né? Então, é um privilégio estar ao seu lado, nessa missão de julgar processos eleitorais em colegiado, porque não perdemos a oportunidade de consultar aqueles que estão mais próximos. E as consultas feitas a Vossa Excelência sempre foram muito valiosas, mas também, e aí o registro no mesmo porte ou talvez maior, pelo valor da amizade que tem sido construída até aqui. É comum encontrarmos na carreira da magistratura muitos colegas de trabalho, mas a magistratura é uma carreira isolada, é uma carreira de gabinete, é uma carreira que nós ficamos sós. E o órgão colegiado ameniza isso. Mas, vez por outra, temos o azar de estar ao lado de pessoas que são boas profissionais, mas não tão bons amigos. E eu tive o privilégio de estar ao lado de um bom profissional e de um bom amigo. Então, eu aguardo ansiosamente o resultado do TSE para termos a notícia que for decidida por lá, mas também no anseio de que em breve Vossa Excelência esteja aqui ao nosso lado. Agora sou eu. Bom, agora, depois da fala do presidente da nossa corregedora, doutor Tiago, eu já estou pouca coisa para falar, porque eu tenho mais aqui ratificar tudo que foi dito aqui. Também não o conhecia, passamos a nos conhecer aqui, e como já disse o presidente várias vezes, essa foi, e tem sido, continua sendo, com as substituições aqui da desembargadora Ana Bernadette, da doutora Brígida, uma composição que a gente, além de tudo, gosta de vir para cá. Porque, apesar de ser julgamento, apesar de ser trabalho, a gente sente leveza em estar aqui julgando junto com pessoas, com colegas como esse que compõem essa turma aqui do TRE. Então, eu queria lhe desejar boa sorte, agradecer por sua leveza aqui na composição dessa turma, por sua seriedade no trabalho, que sempre demonstrou aqui, por sua firmeza, inclusive, porque a gente sabe que, por parte dos juristas, é sempre mais complicado estar aqui compondo uma corte como essa, e manter a respeitabilidade. A gente entende isso, eu que já passei uma outra vez aqui nessa composição, na composição aqui do Tribunal Regional Eleitoral, do desembargador Diógenes também, desembargadora Ana Bernadette, nós sabemos o quanto é difícil as pressões políticas, resistir às pressões políticas e manter a dignidade e a respeitabilidade e a observância de todos os preceitos que exigem de nós como julgadores, que são exigidos de nós como julgadores. Então, é desejar boa sorte e esperar que o TSE o reconduza. Boa tarde. Eu, como novata aqui da Corte, com pouquíssimo tempo de trabalho com todos, o que eu observo é a tranquilidade, o respeito em que todos se tratam aqui. Como disse a doutora Dalquíria, é sempre uma alegria vir para cá, vir fazer esse turno dobrado, sair correndo 13h de audiência, sem almoço, é agora que eu estou aprendendo como é, e tenho certeza que o doutor Breno também. Dessa mesma forma, como eu me sinto tão
feliz de vir para cá e a cada julgamento sempre aprender um pouquinho. Eu tenho certeza que o doutor Breno, já esses 2 anos, pôde beber de tudo isso, né? E também ficar feliz, tanto que pleitei a recondução. E todos os colegas aqui estão torcendo que isso aconteça, e eu também me somo, que o senhor também seja reconduzido e que, antes de tudo, seja muito feliz. Feliz lá fora e feliz aqui também. É isso. Bom, presidente, me sobrou muito pouco, mas, como bem disse o nosso presidente, a desembargadora Ana Bernadette, todos aqui, doutor Breno chega ao dia de hoje por mérito, né? E por mérito nós esperamos que retorne. Vossa Excelência sair bem melhor, maior, e isso é visível por tudo que foi dito aqui. E isso tudo que foi dito é mérito seu, né? Nós acompanhamos aqui, conheço o Breno antes do TRE, militamos na OAB, estivemos juntos lá em disputas, trilhando nas mesmas trincheiras, e já conheço o Breno, conheço a resiliência dele, a história dele, e tudo aqui se confirma, tudo que a sua personalidade, seu caráter aqui só se confirma. Então, eu quero dizer que, como todos aqui, espero que obtenha êxito. Temos 2 valorosos colegas disputando, mas temos que ter... vai haver uma escolha e, como os demais disseram, a minha preferência é por Breno Beckson, por esse colega valoroso. Eu espero que volte, e o presidente me concedeu a oportunidade de entregar uma placa, fiz o discurso de saudação. Então, são 2 momentos importantes, porque Breno, além de ser um grande jurista, é um grande amigo, e é um amigo de verdade, amigo, e tem muito talento, Breno. Certamente, aqui no TRE e fora dele, o senhor permanecerá com essa conduta, e aqui nós estamos de passagem, e essa passagem já valeu a pena pela tarde de hoje, está claro, Vossa Excelência. Então, eu espero que tenha muita sorte e logo, logo esteja de volta aqui para nos brindar com a sua convivência. Eu também tive pouca convivência, mas queria parabenizar, agradecer bem, Breno, pela recepção, sempre muito calorosa com a minha chegada aqui, e parabenizar pelo trabalho, e bem destacado, coincidentemente, por 2 votos hoje de grande relevância, em que mostra a qualidade do seu trabalho. Então, eu queria parabenizá-lo e torcer para que você consiga dar continuidade a esse trabalho que você tem feito aqui no TRE. Então, agora eu convido o doutor César para fazer a entrega e fazer a leitura, né? Já abri, viu, para você que faz trabalho. Dr. Breno Beckson Santos. Na memória permanecerão vívidas a tranquilidade, a simpatia do diligente profissional, a competência e as atitudes cordiais. Habilmente, Vossa Excelência cumpriu com louvor a promessa firmada no ato de posse perante a Corte Eleitoral. Com a vasta experiência no exercício da advocacia, Vossa Excelência contribuiu para o aperfeiçoamento do trabalho, atuando pela Justiça Eleitoral sergipana. Registramos felicitações e expressamos o quanto a sua presença e seu desempenho foram importantes para servidores, magistrados que laboraram ao seu lado. Aracaju, junho de 2025, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Se voltar, recebe outra. Viu? Já foi avisado.
Presidente, eu queria me despedir dessa corte. Eu pensei muito se eu escrevia um discurso, se eu colocava tópico, se eu falaria de improviso. Eu acho que eu vou misturar tudo, né? Porque eu tinha muito medo de ser tomado pela emoção e também tinha muito medo de cometer alguma injustiça, esquecer alguma das pessoas que me fizeram chegar aqui e outras pessoas que me abraçaram quando eu cheguei aqui e as pessoas que eu vou deixar aqui, né? Então, eu, adotando um pouco da linguagem simples que foi me ensinado por doutora Dalquíria, né, eu vou tentar aqui falar em tópico, mas quando a gente chega, a gente sai, a gente não pode esquecer de agradecer. E agradecer a todos, agradecer a tanto quem já esteve nesse TRE e tanto quanto as pessoas que ainda continuam no TRE. E para isso, eu inicialmente queria deixar um agradecimento especial à doutora Elvira, que também me recebeu aqui nesta corte enquanto presidente. E em nome dela, eu agradeço aos demais membros que também exerceram o BN aqui, a exemplo do doutor Edmilson Pimenta, que me sentou ao meu lado, que é uma pessoa que eu admiro e tenho uma grande afeição, além do doutor Marcelo Campos, doutor Hélio Mesquita, doutor Leonardo Santana, doutora Lívia, que é uma substituta que se fez muito presente nesse TRE, e também, sem dúvida, a doutora Ana Lúcia, que sempre nos presenteou com aquele sorriso encantador e alegre que acolhia a todos também. Não posso também deixar de falar dos procuradores regionais eleitorais que por aqui passaram, doutor Leonardo, né? E também menção saudosa da doutora Aldila Albuquerque, que de maneira precoce nos deixou e até hoje sua presença continua entre nós, as suas lembranças, né? E falar dos membros que compõem atualmente esse colegiado. E aí eu tenho que olhar para cada um, porque esse é no improviso, efetivamente, para ser verdadeiro. Eu queria dizer ao doutor Diógenes que realmente nós não nos conhecíamos. Eu devia conhecer muito mais o senhor do que o senhor me conhecer, né? E doutor Diógenes com aquele... E aí uma vez que eu tenho doutor Diógenes com aquele olhinho apertado, mas vê tudo. Me falaram isso uma vez e realmente eu vi que é verdade, e é um amigo querido, uma pessoa que eu admirava enquanto jurista, enquanto profissional, enquanto membro do Poder Judiciário, mas como pessoa também hoje, assim, uma pessoa que bastante humana e que exerce o seu mundo com muita coerência, que é o que falta hoje em dia, que a gente vê. A doutora Ana Bernadette, a gente nunca teve proximidade profissional e muito menos pessoal, só nesse momento agora que a gente pode conviver mais um pouco. Mas, assim, desde já, eu agradeço pela oportunidade que a senhora concedeu a mim na última votação do Tribunal de Justiça, e confiar neste que aqui passou, que, se for da vontade de Deus, que eu volte para este colegiado, estarei aqui ao seu lado, irmanado, para que juntos possamos construir cada vez mais essa justiça especializada eleitoral. E eu digo especializada não só pela questão da competência, mas pela dedicação de que todos aqui fazem. Então, muito obrigado pelas suas palavras elogiosas, né? Doutor Tiago, eu também só tenho a agradecer. Como ele bem falou, nós nos sentamos lado a lado e, por vezes, eu me socorri do intelecto, da capacidade e do bom senso do doutor Tiago para discutirmos algumas situações, alguns casos concretos, né? Em um período que foi muito efervescente, o período eleitoral. O doutor Tiago chegou na véspera de um processo eleitoral em que haviam semanas que trabalhávamos de segunda a sábado, ou de domingo a segunda, de segunda a segunda, enfim, trabalhávamos todos os dias. Então, naquele momento, a gente tinha que se valer um do outro para poder ofertar a melhor prestação jurisdicional, que é o que o eleitor, que é o que a sociedade esperava de nós. E eu encontrei muito amparo isso em Tiago, e eu agradeço. Acho que ele foi um grande amigo que eu fiz aqui também e que levarei daqui também.
Doutora Dalquíria, eu fico até sem palavras para falar dela, porque antigamente, uma vez eu disse, Dalquíria, eu não ia muito com sua cara. Uma vez eu confessei para ela, mas porque a mulher tem que se impor nesse mercado, cada vez mais se impondo, cada vez mais conquistando seu espaço, mas a mulher precisa... É muito difícil para as mulheres se estabelecerem, justamente e também quando a mulher exerce um cargo, uma função tão nobre quanto é a de julgador. A ideia de que... Então, para isso, talvez, a Dalquíria era sempre muito fechada e eu tinha uma trava em relação a Dalquíria. Mas depois você vai conhecendo Dalquíria e vê que Dalquíria é amiga dos seus amigos, que Dalquíria ampara a todos, que Dalquíria cuida de todo mundo. E eu até mandei uma mensagem de aniversário dela, digo, olha, você viaja muito, mas eu sei de onde você está viajando, você está sempre cuidando de alguém, está resolvendo a vida de alguém, está sempre amparando e eu só queria agradecer e dizer que foi uma felicidade muito grande lhe conhecer e poder dividir um colegiado com você. Enfim, agora falando de todo mundo aqui que nos convive. Doutora Brígida, a nossa novata aqui, já não sei se faz 2 meses, que não tem menos de 1 mês que conviveu aqui, que eu também não tinha relação profissional, não tenho relação pessoal, mas assim, as referências sempre foram as melhores em relação à doutora Brígida, e eu pude constatar isso efetivamente aqui nesse colegiado, né? E um grande desafio imagina, uma pessoa que é advogada a vida toda, e aí de repente você recebe o papel de ser um julgador, e ser o julgador em um colegiado. E aí o desafio, ele cria uma maior complexidade. Mas essa complexidade fica fácil porque eu sinto que todos aqui somos como os vários feixes apontando só para um lugar, cada um com opinião, cada um com sua convicção, mas uma hora a convergência de todas as convicções, todas essas opiniões em uma única resposta que seria o acórdão, que seria a decisão judicial. Então, queria dizer, doutora Brígida, que a senhora está convergindo a gente convergiu em algumas situações, discordamos de outra, mas sempre de maneira muito leal, e queria agradecer as suas nobres palavras para comigo. E falar do doutor Cristiano fica até complicado, porque coube a ele fazer o meu discurso de posse, de recepção, e coube a mim fazer o discurso dele quando ele também tomou posse como juiz titular dessa casa. Como bem ele falou, nós já perfilhamos algumas fileiras, né, algumas disputas de ordem classista na OAB, e foi de lá que nós nos conhecemos, e por vezes encontrávamos em situações, seja profissionais ou pessoais, mas nunca tínhamos sido tão amigos, nunca estivemos tão irmanados, né? E o TRE fez isso. O TRE me trouxe mais esse amigo, assim, que eu carrego para a minha vida, que foi muito feliz, foi muito bondoso nas suas palavras comigo. Talvez não seja merecedor de tantos elogios, de tantos ecônios, de tantos adjetivos, mas assim, para não correr o risco de me emocionar, eu vou até enxugar um pouco mais daqui e dizer, Cristiano, eu contei com você nos momentos que eu precisei aqui neste tribunal, contei com sua amizade, e independente do resultado que venha, eu saio daqui feliz. Eu saio daqui com a certeza do dever cumprido. Por fim, queria agradecer a doutor Rômulo, né, que chegou também há pouco tempo nesse colegiado, mas que já tem bastante experiência, que inclusive neste tribunal, que é a 2ª vez que ele vem aqui, agradecer suas palavras e dizer que conte comigo para o que o senhor precisar, e estou à disposição. O senhor exerce com maestria o papel que o senhor se presta a fazer, e eu só tenho a elogiar e agradecer suas palavras. E agora, para não me alongar mais, eu vou voltar ao meu discurso escrito, e como eu ia dizendo, eu saio com o sentimento do dever cumprido, mas também saio com aquela sensação de que eu poderia ter feito mais. Talvez porque eu tenho esse perfeccionismo
que eu tento me libertar às vezes, mas não consigo. Eu me lembro que quando eu tomei posse aqui nesse tribunal, no meu discurso de posse, eu fiz menção à fábula do beija-flor, em que o beija-flor tentava incansavelmente apagar a fogueira, um incêndio na floresta, e falaram, mas você só é um beija-flor, você não vai conseguir apagar a fogueira. Aí ele disse, não, mas eu estou fazendo minha parte. Assim como beija-flor, eu também quis fazer a minha parte, e espero ter feito minha parte, da minha contribuição, tanto para este tribunal, quanto para a democracia no meu estado. Eu saio com uma pureza de alma, com uma tranquilidade, saio mais feliz e mais altível do que eu cheguei. Sem sombra de dúvidas, sentar nessa cadeira, fazer parte desse colegiado, agrega indubitavelmente para a vida profissional de qualquer advogado. Qualquer advogado, eu não tenho dúvidas que isso é uma das maiores honrarias que o tribunal poderia me dar e que a minha vida profissional me colocou, é poder me colocar como pare de Vossas Excelências, né? Essa troca momentânea da beca pela toga me causou, por certas vezes, algumas aflições. Eu me lembro que nas 2 ou 3 primeiras sessões aqui do tribunal, eu ficava impaciente porque eu ainda estava muito parcial. E olhando os advogados fazendo sustentação oral e olhando os outros, eu digo vontade de dizer, ô amigo, fale sobre isso que é importante. Porque essa questão de ser imparcial para ser imparcial é um verdadeiro exercício mas que você vai aprendendo e a pessoa vai evoluindo. Como eu ia dizendo, aqui eu fiz amigos e aqui eu quero e aprendi muito com eles e quero levar eles comigo, né? Também não posso deixar de falar aqui da advocacia, dos advogados que aqui se fizeram presentes nesse tribunal. Eu queria prestar minhas homenagens a eles. Aqueles advogados com mais caminhada, sem dúvida nenhuma, eles não me decepcionaram. E os jovens advogados, esses me encantaram. E a prova disso foi hoje, que a gente viu o doutor Gustavo Machado, um jovem advogado hoje. Eu estava conversando até com o doutor Tiago, né? Eu não sei se foi Tiago, se foi eu que puxamos o assunto, mas é emocionante sustentação oral que ele fez, e essa nova geração da advocacia é quem alimenta também o direito, e assim eu fico muito feliz de ter presenciado vários colegas aqui que se mantiveram com altivez, com coragem, principalmente com técnica, com lealdade e com respeito ao tribunal e a todos aqui. Queria agradecer sinceramente ao meu assessor Carlos André, que lá assiste, que foi meu braço direito, meu braço esquerdo, meu apoio diário e silencioso, parceiro nessa caminhada. Obrigado pela lealdade e dedicação nos bastidores. E eu boto o braço direito e o braço esquerdo para não ter problema com qualquer coloração ou filiação partidária, ideológica. Aqui eu me pautei minhas atribuições e pautei meu gabinete pela total imparcialidade, uma coisa anônima, pura, sem qualquer mácula. Também não posso deixar de esquecer aqui do primeiro assessor que eu tive, que foi Delmares, que foi quem primeiro abriu as portas e me guiou naquele primeiro momento. Hoje, com o transcorrer do biênio, houve a troca de assessoria, mas também eu tenho muita gratidão a ele. E eu preciso também, sem sombra de dúvida, agradecer a todos os servidores dessa Justiça Eleitoral. E eu não gostaria de nominar alguns, mas sem querer fazer injustiça a todos, né? A gente está numa justiça de excelência, uma justiça que orgulha a todos. E a justiça eleitoral, eu digo sempre que ela é muito impactante. A decisão judicial ela tem que ter uma eficácia. Eu acho que a justiça eleitoral é muito mais célere, ela é muito mais visível, ela é muito mais palpável, ela é muito mais comentada. É aquela justiça que, como o doutor Dionísio fala, ela vai direto para... Se tem uma amizade de mesa de bar, tem aquela conversa de mesa de bar e sempre tem uma questão política. E as decisões judiciais viram e mexem, são objeto dessas discussões etílicas. Então, eu queria agradecer a Guilherme, que me auxiliava sempre aqui. Queria agradecer também a Ana Maria pela sua presteza. Não posso deixar de falar de Alessandra Cerqueira, que sempre nos dá
suportem, a doutor Rubens Lisboa, a Ricardo, a André, que também é assessor do doutor Tiago, enfim, a todos. Eu queria minha eterna gratidão. Sem vocês e sem os demais membros, o pessoal que me ajudava nas audiências de instrução, porque eu digo a você, eu confesso que, para quem vem da advocacia, acostumado a litigar, ser parte de um processo, de repente ter que sentar numa mesa de audiência de instrução para poder conduzir, porque a gente acha que é fácil, mas, para mim, foi uma das experiências mais inesquecíveis dessa casa, que naquele momento você está sozinho. Você está sendo observado, está sendo visto, e você está julgando e está sendo julgado pelas partes e pelos seus colegas que estão na condição de advogado e você na de juiz. Agora, eu posso dizer que, eu escrevi aqui para não esquecer, olha, sentar na cadeira de juiz, numa audiência de instrução, é a possibilidade de poder perguntar, de inquirir, de ordenar o curso da prova sem a aflição da preclusão. Foi, ao mesmo tempo, curioso e foi libertador. Quantas vezes, como advogado, eu digo, rapaz, eu devia ter feito essa pergunta e esqueci de fazer, doutor, não cabe mais. E na condição de juiz você pode inquirir, reinquirir, né? E eu compreendi na prática essa nobre missão do juiz. E essa liberalidade que é dada ao juiz é porque na necessidade dele fazer a busca da verdade real. É muito mais importante que o advogado fazer a busca da verdade real, filtrar as versões, desconfiar das certezas, tentar extrair do caos os fatos. E eu posso dizer a Vossa Excelência que eu exerci com gosto esse direito de perguntar na audiência de instrução. Eu até estava falando com um colega que é magistrado também, ele disse, rapaz, você deixa que as partes perguntam. Eu digo, não, rapaz, eu vou aproveitar e vou fazer tudo que eu tiver dúvida na audiência de instrução, eu vou perguntar, eu vou questionar, e, enfim, e eu fiz isso à exaustão. E talvez para compensar dezenas, talvez centenas e milhares de vezes que a mim não foi dado o poder da palavra numa assentada. E também eu tenho que agradecer a minha família, que sempre foi e é o meu farol moral, a minha esposa e as minhas filhas, que eu pautei cada ato por mim aqui proferida, tendo como parâmetro olhar nos olhos de vocês e manter a cabeça erguida. A vocês que me servem de inspiração diária, minha gratidão mais pura e profunda. Aos amigos que me ajudaram a chegar até aqui, eu só tenho externa minha eterna gratidão. Eu sou avesso a despedidas e sou muito mais afeito a reencontros, né? E um dia desse eu estava em uma das minhas caminhadas. Eu gosto de caminhar muito no final da tarde ou no início da manhã e botar um fone de ouvido, escutar música e conhecer músicas diferentes, músicas novas que eu não conhecia. E um dia desse eu estava escutando, por acaso, caiu um samba de Tom Zé, tropicalista, que eu nem sabia que ele fazia samba, e o nome do samba é Tô. Né? E tem como característica uma contradição entre as palavras, entre os termos, que essas contradições levam a algumas reflexões, e eu sou muito desafinado, mas eu gostaria aqui de tentar ler alguns trechos desse samba de Tom Zé chamado Tô. Não me julguem pela minha forma desafinada. Estou te explicando para te confundir. Estou te confundindo para te esclarecer. Estou iluminando para poder cegar. Estou ficando cego para poder guiar. Devagarinho para poder rasgar. Olho fechado para te ver melhor. Com alegria para poder chorar. Desesperado para ter paciência. Carinhoso para poder ferir. Lentamente para não atrasar. Atrás da vida para poder morrer. Eu estou me despedindo para poder voltar. Muito obrigado a todos. Bem, depois das despedidas do doutor Breve e do doutor Breno, antes de declarar encerrada a sessão, convoco o outro para o dia 11 de julho de 11 de julho, a partir das 9 horas. Um dia de sexta-feira. 11 de julho. Eu não estarei, mas Senhor nossa presidente. presidente. Também, só para avisar que nas próximas 3 sessões
Leonardo virá no dia 11, porque Vitor Richelli também está de férias. E Vitor Richelli virá nas duas subsequentes. Depois estarei de volta. Bem, o pessoal disse que prepararam um lanche lá, para a despedida de Breno, na presidência. Então, declaro encerrada a sessão.